É exatamente o que você viu no título. Veganismo é um pecado asqueroso. E tem mais. Também é coisa do demônio, uma armação de Satanás. Tem até um pastor nos Estados Unidos, Rick Willie, que diz que é coisa do Satanás, é coisa do demônio, e que o veganismo é uma conspiração luciferiana, e ele argumenta, você pode procurar aí pela inteligência artificial, que vai mexer no DNA das pessoas a partir de algo colocado no hambúrguer vegano, e essa loucura é só. E você vai me falar, não, mas ele é um caso isolado, um sozinho qualquer. Não, não é não. Existem, segundo o próprio ChatGPT, 0,1% de igrejas no mundo que já pregam contra o veganismo. Nós, como eu falo em outros vídeos, somos uma ameaça, porque a luz é a ameaça. E esse Rick Willis, ele fala que essa conspiração luciferiana vai alterar o DNA dos seres humanos a partir desta ideia de consumo dos hambúrguer veganos, que é hoje um hábito nosso. Muitas vezes eu consumo para ter algo diferente para comer. Mas este vídeo, ele faz parte de 3 vídeos que te ensinam a entrar num debate, sair de um debate e sair vitorioso. Porque no fundo, o que eu explico, todos, e esse país e o mundo, principalmente o mundo ocidental, é movido pela religião. A base, o alicerce é a religião, é Deus. E se é esse Deus, mesmo a pessoa não sendo religiosa, ela não deixa de acreditar nesse Deus. E essas loucuras, falar, não, isso é loucura, isso aí significa 5.000 igrejas. É pouca coisa. Não. Já chegou, olha só como é que no Brasil nós estamos. Olha o que esse pastor fala do vegano. O veganismo é um pecado asqueroso. E veja, é óbvio que eu não estou falando aqui de uma pessoa que tomou uma decisão nutricional meramente, de não comer carne por conta de uma alergia, uma dieta, ou seja lá o que for. Agora, veganismo é uma ideologia que considera imoral comer qualquer alimento de origem animal e, portanto, considera o Deus da Bíblia imoral. Ora, o Deus da Bíblia mandou seus sacerdotes comerem carne. O Cristo multiplicou a carne de um animal morto para alimentar uma multidão. O Cristo ressurreto ofereceu na praia carne de peixe para os seus apóstolos. Então, se você subscreve o veganismo, você subscreve uma ideologia que é antissemita e anticristã por definição. Você está em pecado. Você precisa se arrepender. Viu? Discurso de ódio. E está nas redes sociais e a gente percebe que isso pode tomar proporções complicadas. Esta pessoa é escritor, segundo o mesmo, e o canal dele do YouTube, ele trabalha com conciliação de casais. E é difícil porque é uma pessoa respeitada no meio e se torna até perigoso para um familiar de alguém da igreja dele ou de outra igreja que vai nesta pilha, ser vegano, porque o que podemos esperar de tudo das pessoas hoje, ainda mais uma pessoa radicalmente religiosa. Bem, ele chama o vegano de imoral. Eu queria falar para você que roubar, matar, mentir, ser corrupto é imoral. E ele fala que nós somos asquerosos. Asquerosos é o sinônimo de nojento. E você já pensou os olhos que as pessoas, a quem ouve ele, acredita nele e acha que ele é o fiel detentor do conhecimento bíblico de Deus, um mensageiro divino? Olha só como se torna perigoso.
E ele fala que somos imorais, porque se somos contra o Deus da Bíblia, somos imorais. Eu queria ler para você um texto da Bíblia, está em 1 Samuel, a questão de ser quem é realmente imoral, ok? 1 Samuel 2, Deus manda aniquilar, matar toda uma tribo. E no 3 ele fala, destrói totalmente tudo que ver. Não perdoes, porém matarás desde homem até mulher, desde meninos até os que estão mamando, os de peito, desde bois a ovelhas, cabritos. Esse é o Deus da moral. E imoral, se você olhar, hoje você olha no Google, vai dizer é quem mata sem sentido nenhum. O que eu quero te dizer não é que esse Deus é imoral, de forma nenhuma. O que eu quero te dizer é que esse não é Deus, isso não é Deus. Ele está acusando a gente de ser imoral contra um Deus que não existe. E eu vou provar aqui que não existe. Por isso é muito importante que você acompanhe o raciocínio para que você entenda que num debate, se eu estivesse cara a cara com ele, ele teria que me provar que esse Deus não existe e eu iria provar que ele teria que me provar que esse Deus existe e eu iria provar que esse Deus não existe. E ainda mais, iria provar que esse Deus não é único, não é monoteísta e não é o que se imagina hoje. Por quê? Você já imaginou eu provando para ele e para qualquer um que esse Deus era casado? Tinha uma esposa? Quando você for debater com qualquer um, você pode argumentar isso. Deus era casado. A Bíblia fala que ele era casado. Aí você vai me falar onde? Só um instante. Está em Reis. (21, 7). Também pôs uma imagem de escultura com relação ao rei Manassés. Ele manda botar uma imagem de escultura dentro do templo de Israel, em Jerusalém, dentro do templo judeu. E por séculos, o tradutor coloca lá poste ídolo, ou só poste. Só que em hebraico, você vai encontrar a palavra Asherá, que aparece mais de 40 vezes na Bíblia. E Asherá é a esposa de Deus, a consorte de Deus. Com isso eu estou provando que esse Deus único não existe. Por quê? Se ele tem uma consorte, ele tem uma que divide o trono com ele. Então ele não é único. Ele é um Deus e não é monoteísmo, é politeísmo. E como eu provo isso? Simples, pela arqueologia. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado. Você vai ver aí que tem um ser que aparece na frente, que com a cabeça que parece de touro, um membro masculino maior. Atrás dele parece como se fosse uma mulher que está tocando um instrumento. Esse material é material achado em arqueologia na Palestina, foi datado do século 8 ou 9 a.C. E ele relata algo muito interessante e que hoje arqueólogos estudiosos de ponta já entendem que esse Deus da Bíblia ele não existe, que essas pessoas que falam desse Deus ele não existe. Então, quando esta pessoa que está falando que estamos sendo contra esse Deus, isso é uma inverdade, porque esse Deus não é único, esse Deus não existe, esse Deus da religião ele é construído na Idade Média. E o que tinha escrito nesse material arqueológico? Está em paleo-hebraico, quer dizer, é um hebraico de língua morta. Está escrito o seguinte: Yahvé de Samaria e sua Asherá, que é a deusa, Yahvé e sua consorte, ou seja, o Deus de Israel e sua esposa. E mais, em Reis, daqui a pouquinho eu te dou o endereço bem certinho, diz que
O rei mandou colocar dentro do templo de Jerusalém que eu chamei de poste ídolo, na tradução bota poste ídolo, Asherá. Então, este achado arqueológico confirma 2 Reis, em que o rei manda colocar no templo de Jerusalém Asherá, que aí o tradutor traduz por poste ídolo, mas de fato ali está a consorte de Yahvé, e esse achado arqueológico confirma. Então, quando você vê nessa imagem este ser antropomorfizado com o órgão genital maior, porque essa é uma ideia que não vou entrar agora, e com a cabeça com chifres, simbolizando um touro. E você também vê em Reis que o rei manda para colocar um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Então, esses achados arqueológicos só confirmam o que estão em Reis, em outros textos, mas de forma muito subjetiva, muito mascarada, e não conseguimos ler e entender, e os séculos mascararam tudo, mas hoje a arqueologia mostra o que estava ali. No segundo achado arqueológico, Khirbet, vou botar na legenda aí, e ele diz o seguinte: abençoado seja por Yahvé e sua Asherá e sua consorte. Então, com isso, chegamos à conclusão, qualquer acadêmico hoje vai defender isso, que ali, até o século 100, por exemplo, era politeísta. As tribos eram politeístas. O que acontecia? Em Jerusalém, o templo, existia o sacrifício monolátrico a Yahvé. O que quer dizer isso? Que o povo judeu era obrigado a ir lá, porque com isso levavam os dízimos, as ofertas, os impostos, né? Mas não quer dizer que não existiam outros deuses dentro do mundo judaico. Existia um politeísmo grande. Quando essa ideia monolátrica é porque esse sacrifício era para um único Deus. Daí a ideia de monolatria, sacrifício a um único Deus. Mas o politeísmo ainda existia, não existia mais a polilatria, que era sacrifício a vários deuses. Então o judeu, ele poderia se curvar a qualquer deus, não importa, mas sacrifício só a um, a Yahvé, no templo de Jerusalém. Daí monolatria. E quando o cristianismo se constrói depois do ano 300, o que acontece? Toda a Bíblia é refeita, toda a literatura, o que interessa é mantido, reformado, e o que não era queimado, perseguido, destruído. Então, pegaram essa monolatria, esse Deus único, vestiram ele com uma ideia platônica, o neoplatonismo estava já bem em andamento, vestiram esse Deus monolático do templo com uma roupa neoplatônica e construíram esse Deus na Idade Média, esse Deus único e monolátrico. E esse Deus único e monoteísta. E aí, essas pessoas hoje, dessas igrejas, acreditam piamente, eles acreditam, porque uma pessoa como esse pastor, apesar de ser escritor, fala sobre esse Deus nessa convicção toda, dá para perceber duas coisas. Ele é fundamentalista, ele não conhece Bíblia de forma nenhuma, e ele, apesar de estar fazendo essa questão, instigando este ódio, eu acredito que não é possível que ele não está fazendo isso de caso pensado. Acho que ele deve ter, numa entrevista qualquer, falado
por falar, não é possível. Eu não acreditaria que uma pessoa que prega o amor, prega a paz, é conciliador, é escritor, é pastor, que prega o amor, faria isso, porque só dele imaginar quantos cristãos iriam acreditar nisso piamente e iriam criar uma guerra até perigosa para muitos veganos nas suas casas, no trabalho, no dia a dia das pessoas. Eu acredito que ele não fez isso para criar essa briga, essa confusão, e não sei se ele é ligado a essas igrejas, essas culturas que estão surgindo dessas igrejas que tem essa nova teologia luciferiana. Não acredito nisso. Bem, de qualquer forma, ele fala ainda que isso, se estivéssemos num debate, eu argumentaria, porque ele fala que Jesus multiplica animal morto para distribuir para as pessoas, né? E para os apóstolos. Bem, ele, como eu expliquei no vídeo passado, não existe em lugar nenhum da Bíblia, em nenhuma Bíblia, essa ideia desse milagre ter sido em uma praia. Pelo contrário, Betsaida, uma área judaica e outra área cosmopolita grega. Então, nunca foi numa praia. Então, ele estava bem exaltado nessa entrevista, então ele tá falando sem não pensar, porque ninguém falaria isso. Um pastor que prega, lê a Bíblia, nunca viu isso. Não existe praia na Bíblia. Não existe. E ainda tem um detalhe que complica mais ainda. Não existe Bíblia original. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia pseudo-original. Por que pseudo-original? Aqui tem um texto em grego e tem no rodapé crítico citação de 5.700 manuscritos. Essa é a 27ª edição em grego, Nestor Aland. O que ela trabalha? Ela é para crítico textual. Esse aqui é grego para tradutor. O que esse texto de grego faz? Ele pega manuscrito tal, por exemplo, Vaticanos, papiro tal, papiro 40, papiro 50, códex tal, lecionário tal, comentário de tal pai da igreja, comentário de tal pai da igreja, e relaciona e tenta montar um texto original, mas não consegue, porque a maior parte de todos os versículos, eles não concordam entre si. Um muda numa palavra, outro muda no acento, sempre tem uma mudança. A Bíblia original não existe por isso, porque são centenas, 5.700 manuscritos, e nenhum é igual ao outro, nenhum. Por isso não tem Bíblia original. Se tivesse um manuscrito de um século igual de outro século, poxa, achamos alguma coisa parecida. Nem isso. E existe muita teoria, documento killer, e existe muita coisa, mas, de fato, não existe uma Bíblia original. Se você for para o YouTube hoje, você vai ver muitos historiadores provando isso. Por exemplo, tem o papiro, e ele fala especificamente sobre essa questão da multiplicação de peixes. E ele fala que isso está na Bíblia, só que não está na Bíblia. Isso não faz parte da Bíblia original. Primeiro que não existe Bíblia original. Isso faz parte de um texto mais antigo, do papiro 66 do ano 230, por aí. E esse papiro, ele é um fragmento do Evangelho de João, e só do Evangelho de João. E esse papiro tem um problema, porque ele já é do ano 200, acima do ano 200. O Evangelho de João, do ano 100. Só que o Evangelho de João do ano 100 é desse tamanho, é algo bem pequeno, é algo bem compacto. E com os séculos, durante esses 200 anos, foi inchado. As pessoas foram colocando coisas lá, foram colocando ordens, aquela bagunça, criou aquela bagunça. E você entende que esse papiro 66 não faz parte, por quê? Textos mais antigos, eles tinham uma forma de escrita diferente, ele tinha uma letra com desenho diferente, ele tinha a ideia do grego de letra maiúscula, letra minúscula,
toda a estrutura, toda a forma de escrita era diferente. Só para você ter ideia, o grego antigo não tem vírgula, não tem separação, é corrido. São letras corridas. Então, esse papiro, ele está totalmente incondizente com manuscritos que seriam mais antigos. Então, existe aí uma lacuna de quase 200 anos que não se comenta sobre esse pseudo-milagre de Jesus multiplicar peixes. Por quê? E pior, existem muitos comentários de pais da igreja, são chamados os bispos, que construíram a igreja em Roma e adjacências e construíram o cristianismo. E entre eles tem Tertuliano. Tertuliano tem um tratado enorme só sobre os milagres de Jesus, todos os milagres de Jesus. Como se está no Código Sinaítico do ano 400 e somente do ano 400 e Vaticanos, essa questão do milagre, dessa multiplicação de peixes, só está nesses manuscritos do ano 400. Só que Tertuliano deveria citar pela lógica, porque ele trabalha todos os milagres. Não cita, não trabalha, não consta, nem se comenta. E tem mais, hein? Clemente de Alexandria, muito respeitado, um dos pais mais importantes do cristianismo, também não comenta. E olha, não é só ele, tem mais. Clemente de Alexandria, do ano 150, deveria comentar com certeza, porque já que faz parte de uma coisa tão importante, por que ele não comenta? Inácio de Antioquia, do ano 100, olha, o poder que teria se esse cara tivesse comentado alguma coisa, a importância desse homem, o cristianismo é gigante, não comenta uma vírgula. E olha que é algo tão, é como se fosse assim, algo surreal. Multiplicou, deu de alimento para 5.000 pessoas, multiplicando alguns peixes mortos. Olha a importância, a grandeza desse milagre, e nenhum deles comentam. Por quê? Porque não aconteceu, não existiu. Entenda que nesse vácuo temporal de 200 anos, e 200 anos é muita coisa. Hoje conseguimos mudar, fazer uma bagunça nas redes sociais em 24 horas, uma conversa num condomínio em poucas horas, algo tão importante, tão significativo, não deixaria nunca de ser registrado pelos pais da igreja, jamais. Então, não existiu. Pior, nesses 200 anos, isso foi acrescentado depois do ano 300, com interesses. Tanto é que só aparece no ano 400, literalmente nos textos, já são textos desenhados. Olha aí na internet, você vai ver os desenhos, é outra coisa, não tem nada, não existe uma Bíblia original. Este multiplicação de peixes não existiu. Então, essa pessoa, se tivesse um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico sobre esse assunto, jamais falaria isso em algo que poderia dar o que falar e propagar e ser muito disseminado, como foi. Afinal, ele está falando que o veganismo é algo nojento e, por consequência, os veganos. E como uma pessoa dessa argumenta para isso um Deus que eu provei que não existe? A arqueologia prova, nunca existiu esse Deus. Uma Bíblia de um milagre que nunca aconteceu, porque não existem provas em nada, pelo contrário. Pelo contrário. Como ele pode fazer isso? Sem conhecimento, com inverdades e criando uma intriga tão forte entre veganos, cristãos, judeus. Todos temos familiares cristãos, todos temos familiares dentro da religião. E ele está trazendo uma bandeira complicada para lidarmos dentro do nosso dia a dia com os nossos parentes. Eu fiz questão de fazer esse vídeo para que você entenda que nesses debates não é difícil vencer, mas você vai se lidar com um tipo de gente dessa forma. Pessoas que vão pensar, né? Você chega no lugar, o cara pensa, é um satanista, é um
um vegano luciferiano. E já pensou o que passa na cabeça das pessoas? O ódio a essas redes sociais como estão. Então, cuidado, muito cuidado, até nos debates, porque a gente vê tanta coisa aí, né? Então é perigoso. Mas saiba, nunca existiu uma Bíblia original, nunca existiu um Deus, que ele fala que nós somos contra esse Deus. Nós não somos contra esse Deus, só nós aceitamos algo que não existe. Para nós não existe. Eu estou provando categoricamente, academicamente, cientificamente, usando arqueologia, usando a própria Bíblia, que ele não existe. Tá bom? Então, cuidado. Seja precavido. E essas coisas tendem a aumentar. Então, até mesmo no debate com certas pessoas, cuidado, tá? Bem, se você quiser me conhecer mais, acesse o meu blog. Lá eu tenho bastante dos meus livros. Eu, quando tenho esse livro lá, Cabala Cristã, aqui, ele é voltado para o vegano. E essa ideia dessa cabala cristã voltada para o vegano são dos primeiros discípulos de Jesus. Os verdadeiros discípulos, porque a Bíblia que ele argumenta aí é do ano 400. Nenhum deles conheceram Jesus. Isso aí é conhecimento geral. Nenhum dos evangelistas que escreveram os evangelhos que estão na Bíblia, nenhum conheceu Jesus. Mas Tomé conheceu. E eu trabalho com Tomé aqui. Tomé é um texto do ano 30 ou 50, e os melhores acadêmicos do mundo hoje já falam que o evangelho de Tomé, quando se diz evangelho, é uma forma mais pejorativa, mas são logias ditos de Tomé, e ele sim andou com Jesus, Filipe andou com Jesus, e esse material nós temos graças à arqueologia, que foram textos descobertos no Egito, há algum tempo atrás, e eu uso para te apresentar um cristianismo verdadeiro. Eu trato como cabala porque eu, como cabalista, eu sou cabalista, e com o tempo você vai entender o porquê eu sou cabalista. E eu falo desta cabala cristã e é para veganos, tá? Muito interessante, é um livro muito fácil, muito gostoso de ler, tem outros livros. Então, mas você saiba de uma coisa, não vai para a cabeça dessas pessoas. Jesus não era isso, isso nunca existiu. Eu provo que Jesus era vegano, que os discípulos eram veganos, e você vai me falar, não, mas o veganismo apareceu como conceito há algum século, há pouco tempo, por fulano. Não, foi cunhado. Mas o veganismo está na raiz da humanidade. Tem alguns vídeos que eu estou fazendo sobre o karma, você vai entender isso. E o veganismo é a base do ahimsa. Ahimsa é uma filosofia, é uma ética de vida, é uma estrutura, é uma forma de viver que os indianos usavam há séculos antes de Jesus, que é a não violência. E você vai ver isso nesses textos aí do Evangelho de Tomé, de Filipe, e eu trabalho nos meus livros, por conta de serem veganos e apresentar para você um cristianismo verdadeiro, de pessoas que são verdadeiramente comprometidas com o amor e a verdade. Não, são pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Eu agradeço por ter me acompanhado até aqui e sobre a questão do debate ficamos por aqui, tá bom?